E aí pessoal, nesse vídeo aí a gente vai ver um pouquinho da teoria aí sobre frameworks no desenvolvimento web, tá? Algumas categorias de frameworks, onde que cada coisa se encaixa aí, tá ok? Então vamos lá. Seguindo aí, vamos falar sobre frameworks, tá? O que que são frameworks? Vocês já devem ter trabalhado lá em web cliente com framework Bootstrap, tá? Um framework CSS. Vocês já devem ter trabalhado aí com jQuery, Angular. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, né? Que são frameworks JavaScript. Do lado do servidor, a gente também tem frameworks para desenvolvimento do lado do servidor, tá? Em todas as linguagens. Então, o que que são frameworks? Ou mais especificamente, né, os web frameworks, tá? Então, frameworks são um conjunto de soluções prontas para problemas comuns e recorrentes. No caso dos web frameworks, são conjunto, né, de classes, bibliotecas, APIs, tudo que você tem aí já desenvolvido, padronizado, para resolver problemas que possam ocorrer durante o desenvolvimento web teu, tá? Tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, cara. Então, cada framework ele vai atacar um tipo determinar um problema em específico, tá? Ele não vai tratar todo um conjunto de problemas que você possa ter dentro do desenvolvimento web. Então, um framework que é voltado para o lado do servidor, ele vai atacar problemas que são comuns em ocorrer quando você desenvolve para o lado web do lado do servidor, tá? E frameworks voltados para o lado cliente vão atacar problemas que são comuns de ocorrer quando você desenvolve do lado cliente. Qual que é a vantagem de a gente trabalhar com frameworks no desenvolvimento, não só web, né, mas em qualquer forma de desenvolvimento? O desenvolvimento, primeiro, que é mais rápido, porque as respostas para possíveis problemas que você possa ter durante o desenvolvimento, elas já estão implementadas, então você só precisa utilizar aquela solução que está ali. Ele é amplamente testado e documentado, tá? Então a maioria dos frameworks tem uma documentação muito boa que você consegue ir lá ler e você consegue entender bem certinho como que você tem que utilizar ele. Todas essas soluções elas são tratadas aí com vários testes, tá? Então antes deles publicarem aquela solução dentro de um framework, aquela solução é bem testada para ver se ela realmente funciona, se realmente resolve aquele problema qual ela está sendo proposta. E a questão da segurança que no framework é muito maior, né? Porque se você for implementar você a partir do zero, você vai ter que começar a se preocupar com várias questões de segurança no desenvolvimento web, que é bastante coisa. E os frameworks já trazem uma grande parte desses problemas de segurança já resolvidos com implementações próprias, tá? Então você não precisa ter tanta preocupação assim, ou se precisar implementar ainda alguma coisa de segurança, você vai acabar implementando bem pouca coisa. Desvantagens, né? Logicamente que existem. Você tem que aprender a linguagem do framework, tá? Não vou dizer que também seja mil maravilhas, tá? Então, você sabe trabalhar com PHP. Mas quando você vai trabalhar com framework, você tem que saber trabalhar com o PHP bem e também conhecer como que o framework trabalha, quais são as classes que ele tem implementado, como que essas classes se comunicam, o que que você precisa fazer para que um determinado método funcione, tá? Então, você tem que aprender a linguagem do framework, principalmente se você precisar modificar alguma coisa do framework ou estender alguma funcionalidade nativa dele, tá? Então você tem que estudar o framework e aprender como que ele funciona para conseguir realmente ter um bom proveito dele. Que funcionalidades que a gente tem de comum dentro dos frameworks web, tá? Então a gente tem a questão do mapeamento de URL, que é extremamente comum nos frameworks, a possibilidade de trabalhar com templates, que facilita depois do lado do desenvolvimento web cliente. E a questão da manipulação de banco de dados, que é extremamente simplificada nos frameworks, que é bem a parte pesada mesmo do desenvolvimento web, é justamente no banco de dados, então eles facilitam bastante nessa questão. O trabalho com sessões e cookies também, boa parte dos frameworks tem soluções prontas para alguns problemas que a gente pode encontrar aí durante a utilização com cookies e sessões. E também a questão de segurança e outras coisas mais aí que são funcionalidades comuns de serem encontradas em frameworks web. Quando a gente fala em frameworks web, existe uma categoria, tá? Uma categorização aí dentro dos frameworks. Então a gente tem aí os frameworks. Os nossos frameworks eles podem ser divididos entre full stack
e non-full stack, tá? Primeira divisão aqui. Qual que é a diferença? O full stack é o framework que ele provê uma quantidade enorme de funcionalidades aí que você pode estar trabalhando, tá? Então ele tem muita coisa mesmo. E o non-full stack ele provê algumas funcionalidades, mas são só aquelas que são realmente extremamente necessárias, tá? Então ele não provê funcionalidades extras. Por exemplo, num full stack eu poderia ter lá classes para trabalhar com imagens. No non-full stack eu não vou ter esse recurso. Então o non-full stack ele tem recursos somente estritamente necessários para o desenvolvimento web. O full stack já tem recursos não só os estritamente necessários, mas também algumas coisas a mais que podem facilitar caso você necessite daquele tipo de recurso. Daí dentro do full stack a gente tem frameworks modulares e frameworks monolíticos. Qual que é a diferença? O modular ele permite que você trabalhe essas classes do framework separado dele, desvinculado do framework. Tá? Então, eu quero trabalhar só com a parte de imagens desse framework. Então você vai lá, pega só a parte de imagem, desvincula do framework e consegue trabalhar com ela normalmente. Num framework full stack monolítico, você não consegue fazer essa separação. Então, quando você resolve trabalhar, eu vou usar a parte de imagens desse framework. Você tem que usar só aquele framework, você não consegue desvincular a parte de imagens dele, tá? No non-full stack, a gente tem uma subdivisão também, que são os macro frameworks e os micro frameworks. Aqui está na questão do quanto mais estrito é a quantidade de funcionalidades, tá? No micro framework eu tenho um conjunto menor ainda de funcionalidades, tá? Aqui é mais estrito ainda o conjunto de funcionalidades que você tem para utilizar. E no macro framework ele já diminui também um pouco, mas não é tanto, tá? Da questão só do non-full stack. O macro ele também é dividido entre modular e monolítico, tá? É a mesma explicação, tá? Então, o modular ele permite que você utilize funções separadas desse framework, caso você precise. E o monolítico você tem que utilizar só dentro do próprio framework, você não consegue desvincular aquela solução do framework. Você é obrigado a utilizar o framework para poder utilizar aquela solução. Então esses são os tipos de web frameworks que a gente tem. E daí existem vários web frameworks aí, tanto dentro de PHP quanto dentro de Java, Ruby. Então existem vários frameworks, alguns em mais de uma categoria, outros mais em outra. Tá? Então aí depende da linguagem que você está trabalhando e a escolha do framework que você vai utilizar no desenvolvimento também. Depende do sistema que você está desenvolvendo. Né? Então às vezes você não precisa desenvolver um sistema utilizando um framework full stack. Às vezes um framework aí não full stack ele já resolve os problemas que você precisa. Então às vezes você tem que pesar aí o que você precisa usar no desenvolvimento. O ideal é que vocês tenham um conhecimento aí meio que superficial de pelo menos dois aqui, tá? Um em full stack e um não full stack, para ter uma ideia aí, tipo, eu vou desenvolver uma aplicação mais complexa, tá? Então usa um full stack. Ou vou desenvolver uma aplicação web mais tranquila, mais light aí, usa um framework não full stack, tá? Então tem essas diferenciações aí, daí na hora de desenvolver, você como programador é que tem que escolher o que é melhor para sua aplicação, tá ok? Então, dessa aula de hoje é isso aí, pessoal. Até a próxima.